Então, uma oração de contemplação, ela é um grande desafio na sociedade atual, na igreja atual, até mesmo porque vivemos de muitas formas, vivemos uma dispersão coletiva, pelo aceleramento, pela pressa, pelo excesso de estímulos que sofremos. Por isso, o cardeal Tolentino, no seu livro A Mística do Instante, ele nos ajuda a que a gente combata a atrofia dos sentidos. Ele diz, é preciso combater a atrofia dos sentidos, ou seja, os sentidos atrofiados é porque eu não estou usando. É como se a gente, de repente, parasse de usar a mão ou as pernas. Então a gente atrofia e a gente acostuma ali, sentado ou deitado o tempo todo, a gente atrofia. Então os sentidos também, eles ficam atrofiados quando eu paro de utilizá-los. E nos exercícios espirituais de Santo Inácio, na segunda semana dos exercícios, Santo Inácio nos convida a esta oração de contemplação que se faz necessário o uso dos sentidos, especificamente. E claro, está aí a grande dificuldade, muitas vezes, em a gente não conseguir sequer se concentrar na oração. Por quê? Desaprendemos a rezar. Já recebemos tudo pronto. São muitas informações. Diminuímos o número e a quantidade da leitura. Porque a leitura, ela incentiva a imaginação e os sentidos. A imagem, ela nos paralisa. Ela não nos incentiva a pensar e criar. A imagem já nos dá tudo pronto. E hoje, quando a gente gasta muito tempo diante de uma tela, de computador, de televisão, de celular, a gente vai ficando atrofiado. Principalmente no tempo em que vivemos, em que as imagens não são verdadeiras. Muitos vídeos não são verdadeiros. Então, é muito importante a gente perceber que a sociedade que estamos, ela nos educa a que não pensemos, não tenhamos autocrítica, capacidade de crítica. Então, quando eu atrofio o meu olhar, o meu sentir, o meu ouvir, o meu paladar e o meu toque, eu vou deseducar aquilo que é próprio do ser humano. Então é preciso 3 coisas. Primeiro, educar os sentidos. Segundo, cultivá-los. Terceiro, apurá-los. Então veja bem, educar os sentidos significa ordenar os sentidos. Que os sentidos nossos não se deixem levar por qualquer estímulo. Segundo, cultivá-los, utilizá-los, sermos humanos. Coisa simples. Quando eu como, sentir o sabor. Quando eu trabalho com as minhas mãos, que eu sinta, que eu toque. Quando eu abraço, que seja de verdade. Quando eu pego na mão, que seja de verdade. Quando eu faço um gesto de caridade, que seja de verdade. Quando eu planto uma planta, que eu tome consciência que eu estou fazendo um serviço qualquer, mas que o meu corpo esteja ali presente. Nós perdemos a capacidade de sentir o sabor das coisas. Nós, brasileiros, já comemos tudo misturado, não é? A gente põe no mesmo prato a salada, a carne, a verdura, o legume, a pasta, o feijão, o arroz. Tudo que tiver a gente já põe junto. Algumas culturas não, começa de um prato, depois vem outro, justamente para ir saboreando e aproveitando tudo que tem ali. A gente já é apressado por natureza e a gente já vai perdendo a capacidade de ir identificando os sabores. Você imagine na sociedade atual, na sociedade fast food, tudo é rápido e prático. Você come em pé, come correndo, come sentado na rua, come no ônibus, come no metrô, come no carro, come na cama, porque não tem tempo. Então é preciso cultivar os sentidos. E por isso que na oração a gente começa acolhendo os barulhos externos. Quais são os barulhos que estão ao meu redor? Identificar os barulhos internos. E isso é cultivar os sentidos. Então, às vezes, a gente se ilude muito quando a gente quer rezar, a gente quer simplesmente não escutar nada, não ver nada, não lembrar de nada. Então, a gente quer meio que morrer. Tipo assim, um corpo morto. E isso não é oração.
A gente precisa cultivar os sentidos e educar os sentidos a que saibam acolher o que está ao meu redor e isso não atrapalhe a minha oração. Que faça parte um pouco também do meu corpo, da minha oração naquele momento. Ou seja, precisamos ir apurando os sentidos. Quando eu estiver tomando banho, que eu esteja tomando banho. Quando eu estiver dormindo, que eu esteja dormindo. Mas o que é que a gente faz? Vai para a cama, leva o celular e passa tempão no celular. Daqui a pouco até o sono foi embora. No outro dia você acorda cansado, exaurido, porque o celular atrapalhou, inclusive, o seu sono. Fernando Pessoa dizia, abre aspas, não sei sentir, não sei ser humano, fecha aspas. Quem não sabe sentir, não sabe ser humano, já que o sentido é próprio nosso. A gente sente, a gente identifica e a gente usa o sentido. Então, o excesso de estimulação sensorial em que estamos mergulhados tem um efeito contrário. Quando a gente mergulha em tantos estímulos, tantas imagens, tantos vídeos, tantas músicas, quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, nós não estamos estimulando os nossos sentidos, apurando os nossos sentidos. Nós estamos dispersando mais ainda os nossos sentidos, maltratando os nossos sentidos e estamos atrofiando os sentidos. Porque a gente não está presente profundamente naquilo que a gente está fazendo. E isso serve também para a oração. Por isso que a oração muitas vezes é o momento de resolver um monte de coisa e nunca é de rezar. A oração tem que ser um momento de intimidade seu e de Deus, quando você se coloca e se une profundamente a esse mistério grandioso que te habita. E não pode ser um momento simplesmente para relembrar coisas e para resolver problemas. Teremos momentos para esse tipo de oração, mas a oração pessoal precisa ser uma unidade profunda dos nossos sentidos, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, com o grande mistério que nos habita. O estímulo em excesso de sentidos ou de imagens, de sons, vai atrofiando ao invés de ampliar a capacidade de sentir. Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente vê a guerra diante dos olhos. A morte, a violência em nossos bairros, periferias, as pessoas mortas, os corpos colocados mortos uns em cima dos outros. A gente vê o sangue descendo, o fogo pegando, o míssil caindo em tempo real, e isso já não nos impacta mais. A gente perdeu a capacidade de sentir, se indignar, e aí a gente diz, eu vou fazer o quê, né? Não tem mesmo o que fazer. É natural. A gente vai naturalizando a violência, a morte, a guerra. Então a gente vai indo no caminho contrário, a gente vai atrofiando de forma irremediável os nossos sentidos, diz o cardeal Tolentino.